Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento do processo de execução para a satisfação da obrigação de pagar quantia. Então, é o processo de execução para pagamento de quantia. Nos últimos vídeos nós falamos sobre a petição inicial, falamos sobre a citação, a fixação de honorários advocatícios, o arresto, que é a pré-penhora ou penhora antecipada. Eu fiquei de tratar agora com os senhores da fase de penhora, mas antes disso, eu quero finalizar o estudo a respeito, só para recordar, eu sei que nós vimos lá na parte introdutória desse nosso módulo, as formas de defesa do executado, exceção de pré-executividade, cumprimento de sentença, e deixei por último de propósito os embargos à execução. Como é esse procedimento para pagamento de quantia nós estamos analisando de modo mais detido, eu quero aqui, antes de tratar da penhora, depósito e avaliação dessa nova fase, fazer uma recordação, não me proponho a analisar pormenorizadamente, que nós já vimos aqui no módulo, mas recordar essa oportunização ao executado do seu exercício do direito de defesa mediante a ação autônoma de embargos à execução. Então vejam bem, o artigo 914, os embargos à execução começam no artigo 914, que trata a respeito dos embargos à execução. E no parágrafo 1º, que nos interessa aqui, nós temos a previsão da natureza dos embargos à execução como sendo de ação autônoma. Quer dizer, os embargos à execução serão distribuídos por dependência. Provoca a instauração de um novo processo, de uma nova relação processual, de natureza cognitiva, inclusive, onde o executado vai discutir qualquer questão que seja a respeito da execução, do título executivo e tudo mais. Tá? No artigo 915, nós temos a previsão aí do prazo, que nós até analisamos, não tem muito tempo. Os embargos são oferecidos no prazo de 15 dias, contados na forma do artigo 231. O artigo 231 ele estabelece, lá na teoria geral do processo, lá na parte geral do código, a forma de contagem, a forma do momento de início, né, o dia do começo do prazo, em geral, a data de juntada aos autos do comprovante de cumprimento do mandado de citação ou de intimação. Então, o prazo de 15 dias do 915, ele não se dá, o prazo de 15 dias para oferecer embargos não se dá do recebimento do embargos, mas da juntada aos autos do comprovante de mandado cumprido, o que torna evidente, como eu venho lhes dizendo, a natureza concreta da execução, porque uma vez que tenha recebido a citação, o prazo para realizar pagamento é de apenas 3 dias, e pior, 3 dias contados do recebimento da citação, a data em que recebeu a citação. Então é muito mais curto o prazo para pagar em relação ao prazo para se defender, fica evidente, então, latente, a natureza concreta da execução, como nós vimos lá do estudo do artigo 929 do CPC. Ainda sobre o prazo, só para recordar o que está no 915, parágrafo 3º, no sentido de que, em relação ao prazo para oferecimento dos embargos, não se aplica o disposto no artigo 229, quer dizer, não incide o benefício de prazo para litisconsorte com advogados distintos. Lá no cumprimento de sentença, que é uma outra modalidade de execução, de defesa na execução, lá na impugnação ao cumprimento de sentença, há incidência de benefício de prazo. Aqui nos embargos não tem, tá certo? Bom, no 914, lá no caput, nós temos a estipulação de que o oferecimento dos embargos à execução independem de garantia do juízo, diferente da redação originária do CPC de 73, o CPC revogado. Então, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, qualquer tipo, portanto, de garantia do juízo, ele ainda assim pode opor-se à execução mediante embargos. Naturalmente, isso decorre da garantia constitucional do contraditório, né? Para exercer o contraditório devido ao processo legal, não deve ser mesmo exigível qualquer tipo de constrição, penhora, depósito ou caução. O 919 traz uma outra consideração muito importante quanto aos embargos, que é o fato deles não ensejarem
a suspensão da execução. Então, o procedimento da execução que nós estamos aqui estudando para pagamento de quantia, o executado foi citado para pagar em 3 dias, o oficial de justiça retornou para realizar a penhora. Nós falaremos da penhora a partir do próximo vídeo, bastante coisa para falar sobre a penhora. O executado pode oferecer embargos, e independentemente dele ter oferecido embargos, a regra é que, ainda que se tenha oferecido embargos, a execução não fique suspensa, não fique paralisada. É uma medida para trazer efetividade da jurisdição. Mas nós vimos, lá no estudo dos embargos, que o parágrafo 1º prevê hipóteses na qual se pode suspender o embargante, que é o executado, ele pode obter a suspensão da execução mediante o preenchimento de alguns requisitos, como o requerimento por parte do embargante, a garantia do juízo por penhora, depósito ou causão e o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, né? Probabilidade e perigo de dano, fumus boniuris e periculo in mora. É nesse sentido aí o parágrafo 1º do artigo 919. O 917, ele trata das matérias alegáveis nos embargos à execução. E eu fico por todos lá com o inciso 6º. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar, inciso 6º, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Tudo que ele poderia apresentar, então, como contestação, ele pode apresentar nos embargos à execução. Tanto a contestação quanto os embargos à execução são formas de defesa. A distinção é que os embargos à execução geram uma defesa mediante ação autônoma de natureza cognitiva. Okay? Então ele pode apresentar qualquer tipo de alegação por simples petição por embargos. O parágrafo 1º prevê a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição no prazo de 15 dias a contar da ciência do ato. Então, quando da realização da penhora ou da avaliação, o executado dispõe de 15 dias, independentemente de já ter passado os prazos dos embargos, para impugnar erros na penhora ou na avaliação. Os embargos à execução, justamente porque eles têm natureza de ação autônoma, eles são julgados por sentença. Veja o que consta do 920, inciso 3º. Recebidos embargos, o exequente será ouvido, vai se produzir prova, inclusive oral, em audiência, se for o caso, e aí, encerrada a instrução, o juiz profere sentença. Além de tratar dos embargos, eu quero aproveitar esse momento para recordar a previsão do artigo 916, que trata do pagamento parcelado do débito. É bom tratar disso aqui, porque no prazo para o oferecimento dos embargos, é possível se requerer o pagamento parcelado do débito. E aí é interessante, por quê? Porque já passou o prazo para pagamento lá do 929, o prazo de 3 dias. Mas o exequente pode, no prazo dos embargos, como consta aí do 916, pleitear o pagamento em até 6 parcelas. Antes de tratarmos dos requisitos, que é muito importante, vamos ao parágrafo 7º do 916, no qual o legislador aí, seguindo uma jurisprudência consolidada do STJ, cravou que essa hipótese de pagamento parcelado do débito é exclusiva dos embargos à execução, é exclusiva dos processos autônomos de execução e não se aplicam, portanto, aos títulos executivos judiciais que ensejam cumprimento de sentença. O disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. E aí, para fecharmos esse vídeo, o 916 vai nos trazer aí quais sejam os requisitos para o pagamento parcelado. O requerimento para pagamento parcelado deve ser formulado no prazo para os embargos, 15 dias, na forma do 915, e uma vez que se tenha optado pelo pagamento parcelado, isso implica renúncia ao direito de opor embargos. É uma preclusão lógica até, né? Quando você requer o pagamento mediante parcelamento, você está dizendo que não quer discutir, que não quer opor embargos. Inclusive, um outro requisito, além da observância do prazo dos embargos, é justamente o reconhecimento do crédito do exequente, o crédito exequendo, né? E como terceiro requisito, deve o requerente, o executado, efetuar o depósito de 30%
da execução acrescida das custas e dos honorários advocatícios. E além desse, para fechar os requisitos, ele deve solicitar o parcelamento em até 6 parcelas. Então os requisitos são o requerimento, que não pode ser de ofício, a observância do prazo dos embargos, o reconhecimento do crédito exequendo, o depósito de 30% acrescido de custas e honorários advocatícios e o pedido de parcelamento em até 6 parcelas. Não adianta preencher todos e pedir para parcelar em 25 vezes. É em até 6 parcelas, quer dizer, a entrada, os 30% iniciais e outras 6 parcelas. Parcelamento em até 6 prestações, ok? Então, com isso, a gente encerra aqui o estudo. A intenção aqui foi trazer apenas uma recordação, que nós tratamos disso lá na primeira parte da teoria geral da execução, no tópico da defesa do executado, comparando com a impugnação ao cumprimento de sentença, mas eu achei conveniente, como eu quero tratar desse procedimento da execução para pagamento de quantia de modo bem pormenorizado, recordar isso aqui aos senhores antes de tratarmos da penhora, avaliação e depósito. E agora sim, no próximo vídeo nós vamos começar o estudo da penhora e as diversas considerações que temos que fazer a seu respeito, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.